E hoje é um dia muito especial. Hoje o programa Arte da Vida traz aqui tudo o que aconteceu no dia 1º de novembro, lá na Catedral da Sé, na capital paulista, onde a comunidade Aliança de Misericórdia, sabe o que aconteceu? Recebeu a aprovação dos seus estatutos. Isso, estatuto é aquilo que determina como que a comunidade vai poder proceder na sua missão, na vida de evangelização. E aí o que acontece? Nesse dia, muitas pessoas pra lá de especiais na história da comunidade estiveram conosco, abrilhantando esse dia. E uma dessas pessoas especiais, Dom Gil. Ele é bispo lá em Juiz de Fora e ele foi a pessoa responsável pela criação do lema Evangelizar para Transformar, que a gente vive intensamente até os dias de hoje. Por isso, seja bem-vindo ao programa Arte da Vida de hoje. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia histórico para a Aliança de Misericórdia. Aqui na Igreja Mãe de São Paulo, a Aliança de Misericórdia recebe das mãos do Cardeal Dom Odilo os seus estatutos. O movimento Aliança de Misericórdia, tendo carisma ser a expressão do amor misericordioso de Deus aos pobres espiritualmente e materialmente, recebeu a aprovação do seu estatuto de forma provisória, dando aval para a continuidade dos trabalhos em território arquidiocesano. Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, foi o primeiro bispo a apoiar a Aliança de Misericórdia. No documentário Um Sonho de Deus, Padre Antonello e Padre Henrique falam desse apoio. Quando ficamos neste primeiro discernimento, fomos procurar vários bispos. O primeiro foi Dom Gil, que na época era bispo auxiliar de São Paulo. E falamos com Dom Gil, nós temos um sonho. Ele era na época diretor espiritual de Padre Antonello, então o acesso era mais fácil e já conhecia um pouco o nosso coração. Dom Gil foi, como sempre era, como sempre é, um grande pai. E explicamos o sonho deste movimento para poder evangelizar os pobres. Acabamos de falar e ele disse, não é um sonho. Eu vejo que isso é já realidade, isso é aquilo que Dom Cláudio sempre sonhou, isso é aquilo que eu gostaria de fazer e pelo meu papel e responsabilidade de bispo não posso. Eu queria que vocês fossem a expressão do nosso coração de pastores que vão em busca das ovelhas perdidas. Com sua calma, com sua sabedoria, nos deu o caminho certo de poder esperar os tempos que Dom Cláudio teria, o cardeal de São Paulo teria acolhido seguramente, mas de fazer a nossa vida, de viver intensamente, viver, porque ele sentia que era a vontade de Deus, esta vontade de Deus devia se expressar sobretudo também no coração de Dom Cláudio, né? E nesse dia histórico para a Aliança de Misericórdia, nós estamos com Dom Gil, arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora, e foi ele quem deu praticamente o pontapé inicial para a Aliança de Misericórdia, dando inclusive o lema do Evangelizar para Transformar. Por que confiar então, né, nessa loucura que é a Aliança de Misericórdia e dar esse pontapé inicial, Dom Gil? Olha, naquele dia em que o Padre Henrico, o Padre Antonello e o Padre João Pietro me procuraram, me falaram da aspiração deles de trabalhar com os mais pobres, os mais sofredores da sociedade. Eles disseram, é um sonho. Imediatamente eu disse, não é um sonho, é uma realidade. Porque isto é de Deus, vem de Deus. E agora, 15 anos depois, a gente pode comprovar com essa multidão que segue esses mesmos passos, que a gente não estava errado. É de Deus, continua sendo de Deus, vai ser sempre de Deus. Então eu tive muita confiança naquele momento e tenho de fato muito carinho com a Aliança de Misericórdia, que juntamente com esses padres e as pessoas que tiveram naquele começo, né, a Paula, tudo isso para mim é uma grande bênção de Deus, me sinto parte desse trabalho, me sinto agraciado por Deus por fazer parte de fato deste início, desta imensa obra que Deus vem realizando em São Paulo, em tantas partes do Brasil e do mundo. E por que evangelizar para transformar, Dom Gil? Esse lema que arrasta a comunidade até hoje. Naquela época se falava muito em transformação social, que de precisar transformar a sociedade. Eu sempre tive convicção que a sociedade só pode ser transformada a partir do coração, não pelas leis, mas pelo coração. As leis vêm depois, o trabalho vem depois, mas é transformar o coração. E quem transforma o coração é Jesus. É o Evangelho,
Então, evangelizar primeiro, para depois transformar. Evangelizando, nós transformando. Esse foi o pensamento que tive no momento em que disse essa frase, que depois se tornou, de fato, um lema para a Aliança de Misericórdia. Fundada em 2000 pelos padres Antonello e João Henrique, a Aliança de Misericórdia também contou nos seus primórdios com a presença e serviço do também italiano Padre Gianpietro Carraro, hoje fundador da Missão Belém. O que o senhor pode nos contar, então, que talvez o povo não saiba de como começou a Aliança de Misericórdia? Sim. Graças a Deus, nós estávamos juntos, Padre Antonello, Padre Henrique e eu, nos perguntando o que Deus queria de nós. Eu cheguei no Brasil no dia 24 de janeiro, porém a gente estava em comunicação enquanto eu estava na Itália e a gente sonhava juntos. Eu acredito que a Missão Belém, ela é irmã de sangue da Aliança de Misericórdia e os caminhos se articularam de forma diferente, mas a base, a essência, a raiz é a mesma, logicamente. Eu me lembro exatamente naqueles primeiros dias, quando sentamos juntos ao redor de uma mesa, estava o Padre Henrique, Padre Antonello, Maria Paula e eu, e falamos o que Deus quer de nós. Cada um de nós tinha uma consciência bem clara que tinha que responder a um chamado de Deus. E assim foi. Agora Maria Paula já respondeu nesta terra, está no céu. Padre Henrique e Padre Antonello estão lutando para responder. E a Missão Belém do outro lado está lutando. Eu acredito firmemente que Deus sentia uma profunda inquietação por tantos irmãos que estão jogados na rua e queria suscitar pessoas que expressassem o seu amor de misericórdia, o seu amor de entranhas para este povo, e assim foi a nossa vida. O senhor estando no começo, né, o senhor conviveu com a Maria Paula, conviveu com o Paulo Roberto, com o Nivaldo, e nós estamos no dia de Todos os Santos, né? Esses são exemplos de santidade tão claras, né? Como então as novas comunidades, né, a Aliança de Misericórdia, a Missão Belém, pode ajudar o povo de Deus a alcançar esse objetivo da santidade? Primeira coisa é olhando para estas pessoas, olhem para Nivaldo, a história deste jovem, deste homem, inclusive a caçuda que comigo iniciou a Missão Belém, era amiga profunda, íntima de Nivaldo. Olhem para o Paulo Roberto, olhem para a Maria Paula, toda aquele entusiasmo, aquela garra. Eu sou muito ligado a Maria Paula, porque eu mesmo, como sacerdote, ajudei ela no discernimento de consagração, quando ela era bem mais nova, tinha 22, 23 anos, lá na Sardenha. Então a coisa melhor é conhecer a vida, conhecer, se informar, ler, ver, acompanhar. Sem dúvida, eles traçaram um caminho luminoso. O caminho de vocês que estão escutando será diferente, mas podemos manter a mesma garra, a mesma radicalidade deles. E é muito bom estar falando com você aqui a respeito desse grande dia de festa, que a gente lembra de coisas sempre muito boas, olhando aqui para esse quadrinho, fazendo memória da nossa irmã Maria Paula. Dia de festa era com ela mesma, sobretudo quando estava lá a família toda reunida, como estava nesse dia 1º de novembro na Catedral da Sé. A família ali com os colaboradores, os missionários de aliança, os missionários de vida, formadores, enfim, os benfeitores, amigos, todo mundo que de alguma maneira foi alcançado por esse grande carisma da misericórdia. E todos eles ali vivendo intensamente, sabe o quê? Uma grande atmosfera de alegria, de família e de testemunho do quanto foi bom poder ter se encontrado com essa grande misericórdia de Deus na vida de cada um. É tempo de festa! Nós estamos aqui no Sindicato dos Bancários, onde toda a família Aliança de Misericórdia está comemorando a aprovação dos seus estatutos. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia histórico para a comunidade Aliança de Misericórdia.
alegre estou em tua casa. Evangelizar para transformar é o lema da aliança. Essa transformação já aconteceu na vida de muita gente que, tocada pelo carisma, hoje anuncia, conforme seu estado de vida e pertença na comunidade, a misericórdia de Deus. Padre Estevão, que está na missão da Aliança de Misericórdia em BH. Padre, hoje é um dia histórico para a Aliança de Misericórdia, recebendo os estatutos, mas também é um dia histórico para os missionários. O senhor é padre, mas também é missionário. Não chegou sendo padre já na Aliança de Misericórdia. Como que então o senhor descobriu essa vocação, esse carisma para essa Aliança de Misericórdia? Na verdade, a gente não descobre, né? A gente acaba encontrando o que já existe dentro do coração da gente. É claro que foi caminho de Deus e também conhecendo a comunidade, né? Na verdade, eu procurava, quando eu fui seminarista em outra obra, durante 4 anos, mas sempre a questão dos pobres, da evangelização com os pobres, me chamava, tocava muito a minha vocação. Bem, eu conheci, não a comunidade, eu conheci o Padre Henrique antes da aliança de... Eu sei quando ele estava na outra obra que ele bem fala, da Vila Régio, em 97. Mas, quando ele começou essa loucura, que ele disse que é uma loucura mesmo, eu acabei me aproximando, em 2004, já sendo seminarista de outra obra, do carisma, da comunidade, que em si já tinha 4 anos. Isso em dezembro de 2004. E daí... Não foi nada especial quando eu fui lá no Botuquara, eu só vi missionários subindo e descendo, uma capela pobre, muito trabalho, mas depois, uma conversa um pouco particular com o padre, comecei a me aproximar da missão em si, que seria no Moinho e na favela. Então, uma coisa que me despertou logo, foi o primeiro encontro, foi com a Casa das Crianças, porque eu tinha um sonho de acolher crianças de rua. Então eu acabei em 2004, final de 2004, nessa casa que é a Naim, que nós temos até hoje, fazer uma experiência com essas crianças que inteiramente de rua, de crack, cola, basicamente cola. E daí eu fui tocado profundamente, eu chorava, foi muito forte, senti o apelo de Deus. Mas o que mais tocou foi no momento em que eu fui acolhido, na época as missionárias e os missionários que trabalhavam nessa casa, e depois pelas próprias crianças que pediram para rezar por mim, que eu se envelhasse e rezasse. E aquilo foi muito forte, porque eram mais ou menos 35 crianças pequenas e também umas maiores. E aquilo ficou marcado e não saía, eu não conseguia dormir depois, quando voltei para o seminário. Agora, de fevereiro do ano que vem, 13 de fevereiro, faço 11 anos de Aliança de Misericórdia, com muita luta, não foi fácil, mas Deus é fiel. A Maria Teresa é missionária de vida e já teve a experiência de viver o carisma em outro país. Nos conta então um pouco dessa experiência sua. Bom, eu fiquei 1 ano e 4 meses morando na Venezuela, país maravilhoso, pessoas maravilhosas, que hoje está enfrentando uma situação muito difícil, que é a crise do país, crise política, mas a experiência da missão foi muito especial, foi muito forte. Você vê um povo sedento de Deus, um povo que necessita de Deus, né? E é a misericórdia de Deus, né, que se irradia, né? E o que eu sinto com relação a essa missão é que não é necessário falarmos, não é necessário pregarmos, não é necessário nada disso. Eu acho que o necessário para aquele país hoje é estarmos presentes como membros da misericórdia de Deus, como enviados pela misericórdia de Deus. E para mim foi muito especial, uma terra de missão. Eu amei, né, a Venezuela e espero um dia voltar para essa missão. O Jean está no primeiro ano da formação na Comunidade Aliança de Misericórdia. E eu quero te perguntar, Jean,
Por que querer ser aliança de misericórdia? Nossa, Robson, pergunta difícil, né, para responder, mas feliz. Por que ser aliança de misericórdia? Para mim essa é a expressão desse amor misericordioso de Deus, que a gente aprende a cada dia, né, a ser. Não é algo estático, né, mas é algo que a partir do encontro com Jesus nós vamos aprendendo a ser misericórdia, a ser amor, a ser compaixão. Aprendemos com Jesus a ter esse olhar profundo, né? A olhar além, né? Eu acho que para mim hoje ser aliança de misericórdia é me sentir primeiramente filho amado de Deus e depois transmitir às outras pessoas esse amor e essa misericórdia de Deus. E como é, logo nesse primeiro ano, receber o presente da aprovação do Estatuto? Pois é, uma alegria muito grande, né? Poder fazer parte, se sentir parte dessa história, né? Que foi construída com muito esforço, com muito suor, né? De todos os irmãos mais velhos. Poder participar desse momento histórico, né, que marca a comunidade, para mim é uma alegria muito grande. Eu sinto o carinho de Deus profundo com a minha vida, com a minha história, é maravilhoso. A aliança de misericórdia também é feita de colaboradores. Cíntia, como é ser aliança de misericórdia como colaboradora? Ser colaboradora na Aliança de Misericórdia é dar testemunho. Então é de fato acolher para transformar a vida. É esse o nosso maior chamado, nossa maior função, transformar a vida. Você trabalha com as crianças, com os pequenos. Como levar o carisma da Aliança de Misericórdia para eles e para as famílias deles? É muito tranquilo, porque o próprio Jesus diz, né, deixai vir as minhas criancinhas. E as crianças, elas acolhem muito bem a palavra de Deus. Seja na tarde de louvor que nós fazemos todo final de semana, de sexta-feira à tarde, seja nas histórias bíblicas. E as famílias, elas recebem e nos dá testemunho dessa evangelização também com os pequenos. E a Aliança de Misericórdia não é só padre, não é só leigo consagrado, não é só casal, mas é também juventude, não é? Nós estamos aqui com duas jovens do Taritacum. Então, como é ser Aliança de Misericórdia vivendo a juventude? É muito bom, é um desafio diário, mas também, assim, é muito gratificante você levar junto com você e com seu sim, vários jovens que têm o mesmo desejo de ser Aliança de Misericórdia. E como é, na juventude, nessa época que é tão agitada da vida, evangelizar para transformar? É um desafio, mas nós queremos mesmo levar a palavra de Deus para cada jovem que ainda não conhece o amor de Deus. E essa ousadia de ser Aliança de Misericórdia, anunciar essa misericórdia ao mundo. Até aqui o Senhor nos ajudou, eterna é a sua misericórdia. E dividindo com você, fazendo memória dessas questões da comunidade Aliança de Misericórdia, nessa comemoração pela aprovação dos estatutos, eu estava aqui me lembrando de uma das cenas mais marcantes de todo esse tempo, né, de mais de 15 anos que eu acompanho o trabalho desse povo. Foi uma vez que eu estava lá no hospital, acompanhando Maria Paula, fazendo uma visita para nossa irmã, que estava já quase nos seus últimos dias. E eu já fiquei internado em hospital público e o momento que a gente mais espera é o momento em que chega a comida com aquela gelatina à sobremesa. E naquele dia eu a vi naquela situação assim de doença, de dor, de sofrimento, de pequeneza ali e de uma entrega tamanha. E na hora que chegou a gelatina dela, ela teve a capacidade, a condição assim sobrenatural, na minha opinião, de olhar para o lado e ver uma senhora que estava ali também hospitalizada e de perguntar para a Heloísa, uma missionária na época que estava junto acompanhando, cuidando dela. Falou, Elu, pergunta àquela senhora se ela não quer comer a minha gelatina. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente no ar, né? E essa pessoa também, com essa grandiosidade do coração, me lembro também de uma outra vez,
no hospital que a gente foi visitá-la, e ela ali já agonizando, com muita falta de ar, tinha um sorriso que eu nunca tinha visto em nenhuma outra mulher. Aquela mulher mais bonita que eu já vi na minha vida foi ver Maria Paula, careca, sem sobrancelha, vestida com um pano azul, deitada num leito do Hospital das Clínicas em São Paulo. E nesses dias, um dos médicos do hospital, mas que não eram médicos da equipe, se colocou na porta de noite, e o Padre Henrique, que acompanhava a Maria Paula naquela noite, perguntou ao médico o que ele fazia de pé parado em frente da porta, e ele disse assim: Padre, eu vim aqui buscar um pouco de luz. Então é isso que eu quero dividir com você, assim, confesso que muito emocionado nesse tempo todo que a gente vê esse carisma da misericórdia alcançando o coração das pessoas, essa questão dessa gratuidade e desse lema, né, dessa importância de você levar essa expressão do amor misericordioso a todas as pessoas pobres materialmente e espiritualmente. É isso que a gente divide com você aqui no fundo do nosso coração. O senhor deixa então uma mensagem de incentivo para aqueles que estão na comunidade Aliança de Misericórdia. Coragem, continuem a viver o seu carisma com muita fé, com muita esperança e alegria, com perseverança com a graça de Deus e sendo para todos um sinal, sejam testemunhas da misericórdia de Deus para com vocês, e a misericórdia de Deus se estende a todos também através do trabalho de vocês. Que Deus os abençoe. Deixe uma mensagem então, Dom Gil, para todo o povo, não só para os missionários, mas para a multidão de gente que hoje acompanha o trabalho da Aliança de Misericórdia. A mensagem que eu deixo primeiramente é de perseverança. Perseverança significa permanecer fiel, não obstante os obstáculos, as dificuldades, até as ações do inimigo, que elas existem. Então, perseverar significa superar todos os desafios, todas as tribulações, todas as dificuldades. Vão para frente, coragem. Deus está com você, Deus está com vocês, e Deus há de multiplicar ainda essa obra por muito e muito tempo e muitos lugares. Porque onde houver um pobre, um sofredor, a Aliança da Misericórdia chega. E não só o pobre fisicamente falando, economicamente falando, mas o pobre de qualquer natureza. A Aliança da Misericórdia é uma porta que Deus tem para acolher aquele que sofre, transformá-lo, fazê-lo de fato um verdadeiro discípulo do Senhor. Esta é a mensagem que eu deixo, e parabéns à Aliança da Misericórdia nesses 15 anos de vida e de bênçãos. Parabéns ao Padre Henrique, ao Padre Antonello, ao Padre João Pietro, que estava lá no começo, a Ana Paula, que está lá no céu nos acompanhando. Parabéns a todos vocês que fazem esta fileira da misericórdia, porque a misericórdia é a palavra mais clara para dizer a respeito do coração de Deus. Deus é misericordioso. Parabéns, que Deus os abençoe hoje e sempre. E depois de tanta festa, tanta memória bonita, que venham os próximos 15 anos com muita alegria, sempre, é claro, com as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora, nossa mãe, mestra e fundadora, e com o selo de bênção da igreja. E é muito bom poder estar aqui convidando você para fazer parte dessa grande família. Se por acaso você perdeu algum detalhezinho dos programas anteriores, das outras temporadas, confira conosco lá no nosso canal no YouTube, A Arte da Vida, e você vai poder conferir em detalhes e ajudar a gente nessa grande missão de evangelizar, levando o carisma da misericórdia a todas as pessoas que dele necessitarem. E aqui também eu faço um grande convite a você. Viva intensamente a sua missão. Viva intensamente a sua missão, porque você também é chamado a viver a misericórdia de Deus, sobretudo nesse tempo onde nosso Papa querido Francisco abre com muita alegria esse ano santo, em dedicação à Divina Misericórdia. Desejo a você uma grande santa semana, que o seu coração vibre muito de alegria na presença desse Deus amoroso que alcança o seu coração. Tchau, tchau.